Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Nossa, senti firmeza. Vou nem falar de novo. Normalmente fala de novo, né? Não ouvi direito. Eu gostei de ver. Pessoal, enquanto eu vou arrumando minha bagunça aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Matheus. Aê, todos os Mateus aí, sempre tem 1000 Mateuses, né? Não sei se é assim que se fala. Meu nome é Matheus, sou de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Aê! Tenho 24 anos, cheguei aqui em Viçosa em 2010, quando eu tive primeiro encontro aqui com o JCC. Foi muito bom. E sempre juntos, né? Deus me chamou a servir no Ministério Universidades Renovadas, na Renovação Carismática Católica, qual eu coordeno hoje, juntamente com Milena. Nosso objetivo é evangelizar na universidade, que é um campo fácil ou difícil de evangelizar, moçada? Difícil. Mas o Espírito Santo capacita mesmo, e eu sou prova disso. Gente, 62, não foi? 62 a minha jornada. Mas era para ter sido 40 e 50, 54, 55. Enfim, foi no tempo certo, foi maravilhoso. Sou casado. Minha Maria chama Thaís Vasconcelos Vinil Moraes. E estamos muito felizes. Pessoal, todo mundo soube mais ou menos, não quem eu sou, mas é com o tempo, né? Mas um pouco de mim. E gostaria de falar com vocês. Vocês acreditam em verdade? Senti firmeza também. Acreditam em verdade? A verdade é relativa ou é absoluta? Gostei de ver. Mas não foi isso que o meu professor de história falou, não, gente. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que há algum tempo eu estava discutindo na universidade. Não foi isso. Né? Porque a verdade para mim não é a mesma verdade de uma pessoa que está lá na África. Para alguns, né? Mas eu conheço a verdade. A verdade não é só absoluta, ela é uma pessoa. Eu encontrei a verdade. Ela me tocou. A minha vida, que era toda dispersa, ela se adequou à verdade. Não ela se adequou a mim. Ela se adequou à verdade. E isso me faz feliz. Na primeira carta de São João, tem uma parte linda que fala assim: aquilo que ouvimos, eu ouvi, aquilo que sentimos, se eu não me engano, aquilo que vimos, aquilo que contemplamos, aquilo que apalpamos no tocante do verbo da vida. Pois a verdade se manifestou e nós a temos visto e temos dado testemunho da verdade. Um dia eu ouvi, depois eu senti, eu vi, eu contemplei na Santíssima Eucaristia. Eu não só fiz, mas eu apalpei a verdade no tocante e hoje eu dou testemunho, porque a minha vida mudou. Todo mundo então entendeu que a verdade, ela é uma pessoa. Qual é o nome da verdade? Jesus! Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aquele que um dia uns gregos chegaram, se não me engano, para André e falaram assim: queremos ver Jesus. André chamou Filipe. Aí os dois levaram eles para ver Jesus. É uma coisinha simples, mas isso, aqueles gregos estavam mostrando a vontade de conhecer a verdade.
E a igreja em comunidade, por que não foi só André? A igreja em comunidade levou aqueles gregos a Jesus. Eles encontraram a verdade também. Então eu encontro a verdade através da igreja. A igreja. A igreja. Eu queria perguntar para vocês, o que é a igreja? Oi? Nós. Mais o quê? Tem mais? Hã? Senti, fala aí. Corpo de Cristo. Falou em mímica ali, mas eu entendi. Mais o quê? Deixa eu ver fazendo. Hã? Nossa Senhora. Quase. Mãe. É uma figura perfeita de igreja. O Catecismo da Santa Igreja, esse amarelinho aqui, fala de uma igreja mãe que ensina, instrui na verdade. Amém. A palavra fala que a igreja é o corpo de Cristo. Em Coríntios 12 a 30, fala que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Eu devo ser o dedinho do pé. Alguém aí deve ser outro dedinho. Thaís deve ser outro dedinho, está do meu lado. Então, irmãos, cada um aí é uma partezinha do corpo de Cristo. É ou não é? Dá um cutucão no irmão aí e fala assim: encostei no corpo de Cristo. Todo mundo aqui recebeu o batismo, né? Recebeu o batismo, é de Deus. Encostei no corpo de Cristo. Faz aí de novo. Dá um cutucãozinho para ele dar uma levantada aí. Ah, isso aí. Encontrei o corpo de Cristo. Irmão, seguem a lógica comigo aqui. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o a verdade e a vida. Ora, pois, se o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o corpo de Cristo e a cabeça de Cristo em unidade, né? Com certeza, né? Ela é a própria verdade, a palavra que perpassou há 2 milênios para chegar aqui onde nós estamos. Captou a mensagem? Gente, se eu falar essa pregação aqui, estou fazendo a palestra aqui. Se descer lá embaixo e perguntar a alguém o que eu falei, já vai ter coisa diferente. A igreja passou 2 milênios. 2 milênios. A verdade passou por 2 milênios. E a verdade, ela foi carregada por isso daqui, ó. Esse vaso de barro. Pelo homem. Eu, você, nós estamos carregando a verdade. Eu tive um encontro com Cristo. Então, olha a minha responsabilidade. Fala para o irmão do lado. Olha a sua responsabilidade. Você carrega a verdade. Você deve ser o corpo de Cristo. Você carrega a verdade. Caraca, que isso? Olha o tamanho disso, olha que loucura é isso. E se eu estou aqui no JCC, vou ali na Santa Missa, confesso que seu cônego usa camisa, faço jornada e depois bebo todas numa festa, pego contra a castidade, falo que a igreja é opressora pela rua. Eu estou carregando a verdade? Olha a responsabilidade. Por 2000 anos, pessoas como nós fomos capacitadas pelo Espírito Santo para que hoje eu tenha um encontro com Cristo. E elas foram fiéis. Olha a minha responsabilidade. Olha a sua responsabilidade. Ai de mim. Ai de mim. Se não for fiel à verdade, outros podem não sentir o que hoje eu sinto.
o amor de Deus. Amém? Amém. Beleza. Olha só. Essa palestra tem uma estrutura. 3 pontos. Primeiro, a igreja é a verdade. Todo mundo entendeu que a igreja carrega a verdade. Tá bom? Amém. Segundo ponto, a igreja sofreu perseguições. A verdade, por algum tempo, ela foi até enfumaçada por várias ideias. Mas as portas do inferno não prevaleceram sobre a verdade. E a terceira, eu tenho que ser fiel. Eu tenho um papel nisso hoje. Beleza? Essas 3 estruturas. Então, beleza. Onde está a verdade? Gente, vai ser assim, o assunto é complexo, eu estou tentando dar uma... Você percebeu? Começou com Nova Era, então o negócio é complexo. Onde está a verdade? A igreja tem pilares de fé, né? Pilares que carregaram a fé. Não foi? Vamos dizer assim, são 3. Nós acreditamos na tradição apostólica, que hoje é representada aqui, né? Tradição apostólica. A palavra escrita. Palavra escrita é o que a palavra escrita? Levanta aí. Palavra escrita. Teve que pegar aí. Levanta a bolsa. É isso aí, a palavra escrita, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E quem que interpreta isso direitinho pra gente, sob a luz do Espírito Santo? O magistério da igreja, os bispos, que de acordo com a tradição apostólica fez tudo isso. A partir da tradição apostólica, com santos padres nos primeiros anos da igreja, decidiram quais são os livros que estão na Bíblia. Por isso que protestante tem dificuldade com o católico. E nós temos que saber isso. Essa Bíblia aqui veio da tradição da igreja católica. A tradição da igreja católica, que nós seguimos até hoje. E depois veio a Bíblia. Então a Bíblia deve ser estudada sob a luz da igreja católica, sob o magistério da igreja. Amém? E assim a verdade foi passando. Beleza, amém. Só para dar uma, vamos dizer assim, uma embasada maior, pegar aqui, olha só o que o catecismo fala sobre a palavra de Deus e a verdade de Deus. Deus dispôs com sua benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras. Chegou no meu ouvido, íntegro. E fossem transmitidas a todas as gerações. Beleza? Está no catecismo da igreja. Então aquilo que eu ouvi da igreja até hoje é verdade, se for conforme a tradição apostólica, a palavra de Deus lida sobre o magistério da igreja. Existe uma verdade, moçada. É isso que eu estou querendo enfiar na nossa cabeça. E essa verdade é o próprio corpo de Cristo. É a palavra que passou pelos milênios íntegra. Beleza. Ai. Dá uma respirada aí comigo. Moçada. Beleza. A igreja sofreu dificuldades no caminho até aqui? Sim ou não? Quero ouvir alto. Sim ou não? Sim! Demais, isso aí. Sofreu demais. E foi muita coisa mesmo. Para você, gente, ser bispo, ser papa, guardar a fé intacta, é difícil demais. Ser coordenador de uma comunidade já é difícil. Você fala um negócio aqui, você não sabe o que é que o outro lá na ponta está fazendo, você está fazendo do jeito que você está falando, e você quer seguir direitinho a igreja, você conta com o Espírito Santo mesmo. Imagina o Papa, não é coordenação. Você fala um negócio, no outro dia sai outra coisa, nada a ver, nada que você tinha falado. É assim, gente. É difícil demais. E a igreja sofreu isso a vida toda. A irmãzinha aqui, a Thaís, trouxe as questões da nova era. É de agora. Quantos católicos não usam figa na mão, né?
no negócio, assim, faz figuinha? Quantos católicos não tem pimentinha? Quantos católicos não tem adesivo do pezinho de frango lá, dos hippies lá? Quantos católicos, gente? Quantos católicos não leem literatura espírita? Não acreditam em reencarnação? Sabendo que isso é incompatível com a fé cristã. Como tem gente assim? Por que isso acontece? Existe um trabalho de desconstrução ao longo da história. E nós temos um inimigo, né? Não são contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades deste mundo. O próprio inimigo, Lúcifer, né? E todos os anjos decaídos, derrotados pela verdade. Olha, gente. Olha só, pra você ter noção. Logo no início, tinha gnosticismo. No início. Começou a igreja, deu 2 passos, gnosticismo, que acreditava que a verdade era revelada a poucos, a pouquinhos só. Aquela galera lá, o Pedro, os discípulos, aquele pessoal tinha ficado para trás, era um grupo especial. Aí a igreja teve que combater. Aí depois, século II, heresia montanista. O cara falava que ele era a nova profecia, gente. Não acreditava em Pentecostes. Pelo século II, a igreja estava engatinhando. E o que os bispos tiveram que fazer? Guardar a igreja. O que os cristãos tiveram que fazer? Ser fiéis à igreja. E heresia joaquimita, século XIV, e aí foi. Se eu falar aqui, aí vamos à Idade Média, protestantismo, Lutero, Calvino, e aí vai, heresias. Chega há pouco tempo aí, nós vemos aí, tem um bacana assim, né, que a igreja venceu. Você ouviu falar de arianismo? Arianismo, né, o cônego sempre pede para a gente rezar o credo, né, Niceno Constantipolitano, porque para combater o arianismo, que falava que Jesus e o Pai não eram Deus, assim, que Jesus não era consubstancial ao Pai, era filho de Deus, mas não era Deus. Aí a gente fala Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, e aí vai. Aquilo ali saiu de um combate, sabia? Bacana demais. E o cônego, botando a gente pra frente, bacana demais. Moçada, e onde que eu quero chegar? Tem o ateísmo agora, né? Você sabe que o pau quebra, falando que Deus não existe. E um assunto que eu quero falar é o marxismo. O marxismo. Mateus, como é que o marxismo entra nessa questão toda? Gente, o marxismo, ele é mais perigoso para a igreja do que a gente imagina. Mais perigoso para a igreja do que a gente imagina. E eu não quero falar isso aqui por causa disso. Esquece a situação política do país, pelo menos por agora, peço. Depois, né, gente, a gente tem que ser participantes politizados. Mas esse contexto que eu quero falar de vocês é no contexto de nós com nós, tete a tete, igreja com igreja, corpo de Cristo com corpo de Cristo, de dedinho do pé com unha. Marxismo, gente, seríssimo. Olha só, vamos lá, deixa eu pegar as coisinhas aqui para eu não perder. 1818, na Prússia, Karl Marx. Ele formou em filosofia, fez filosofia, história, direito, recebeu também, conhecido como um economista. Eu formei em economia, não falei, hoje faço mestrado em administração pública. Karl Marx fez top dos top lá. Filosofia, história, direito, economia, tá aí, né? Bacana. E o que ele fez? Ele fez obras com uma filosofia hegeliana, dialética, que
separa a sociedade em classes. Já ouviu falar nisso? Eu sou da classe tal, eu sou burguês, minha mãe tem pequena propriedade vendeu agora, supermercado. Então, sou filho de burguês. Então, eu sou da elite, longe de ser, nessa ideia. Sou o pezinho da elite, que tem os meta, né? E quem trabalha lá e vende a força de trabalho é da classe operária. Na época, vamos resumir, burguesia, operário, né? Vamos dizer assim. Tinha agricultor e tal, mas vamos para limitar e entender assim. Então, separou a sociedade em classes e falou assim, gente, a situação era feia mesmo que as empresas, a gente estuda, né? Era o pau quebrando lá, era criança, mulher, todo mundo grávida, tinha de tudo lá, numa situação horrível, precária. E Karl Marx, né, fez o trabalho dele, falando assim, olha, a classe trabalhadora não vai aguentar. Vai chegar um momento que esses caras eles vão pegar em armas. E a classe trabalhadora do mundo todo vai lutar contra o capitalismo, contra a burguesia, e vai desconstruir todo esse sistema capitalista. E vai instaurar uma ditadura do proletariado, do socialismo, para que se estabeleça no futuro um comunismo em que não haja até mesmo governo, não haja classes. Então tinha aquela ideia de instaurar, em termos religiosos, vamos dizer assim, o reino dos céus aqui, galera. Tudo igualzinho, para todo mundo bem, todo mundo bacana. Mas como que ele ia fazer isso? Pela força do negativo. Está aí o cerne da questão. Do negativo. Pela guerra, pela morte, pela destruição, vamos instaurar a paz. Vamos instaurar a paz. Ah, Mateus, tá bom, entendi, beleza, estou entendendo aí, esse papo de economista aí para lá, mas mais sociólogos que eu sei, que historiadores, né, devem ouvir isso com frequência, mas o que tem a ver a igreja com isso tudo? Galera, Karl Marx, ele fez parte de um grupinho, o professor Bruno Bauer, não sei falar direito, na Universidade de Berlim. E esse professor de teologia falava o seguinte, que o evangelho era uma narrativa fantástica criada por necessidades psicológicas. Karl Marx, nesse mesmo sentido, ao fazer as suas obras com Engels, ele fez Sagrada Família, Ideologia Alemã, Manifesto Comunista, até 1867, ele cravar a meta dele lá, escrevendo Capital. Capital que é a base de todo o marxismo. Vamos dizer assim, né? Levou o título. Todo mundo entendendo, moçada? Não, beleza então. Vamos lá então. Então, o que aconteceu? Ele separava, ele falava assim, pessoal, existe na sociedade, primeiro, não existe verdade. Cadê a igreja? Levanta a mão, igreja. Quem acredita que existe uma verdade? Eu também acredito demais, sou parte dessa verdade. Karl Marx começava, não existe verdade. Existe, na verdade, uma superestrutura, uma ideologia criada pela elite e pela burguesia para fazer com que tudo funcione do jeito que tem que funcionar. Ou seja, a sociedade cria um ritmo. Todo mundo tem um ritmo, não tem? Nós vamos sentar em fileira aqui, nós vamos sair ali, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, é ou não é? Então, ele falava que todo esse processo, que era quase que intuitivo, natural, era criado por uma ideologia. Então hoje eu estudo porque eu tenho que trabalhar. E eu só vou ter minha força de trabalho para sustentar minha casa. Todo esse sistema foi criado e pensado pela burguesia. Está dando para entender? Então a ideia dele era essa. A infraestrutura é o trabalho, o capital, a forma de trabalhar,
de lidar com o dia a dia, e existia a superestrutura que fazia tudo funcionar. Como se existisse uma bolha na sociedade que tudo vai funcionar direitinho. Amém? Beleza? Tá bom, e onde tem a igreja nisso tudo? A igreja era parte fundamental para que a estrutura capitalista funcionasse. Ou seja, já ouviu falar a igreja, religião ópio do povo? Já ouviu falar nisso? Então, a frase dele. Por quê? Por que é ópio? O ópio é uma coisa, antigamente não tinha tanto de anestesia, mas o ópio chegou revolucionando, fazendo com que a pessoa podia estar dilacerada, né? Ela usava o ópio, ficava de boa sim, né? Sentia aquele alívio momentâneo ali. Então a religião para ele era o ópio do povo. O proletário estava massacrado na indústria. O povo estava trabalhando lá. E por que não pegava em arma e matava os burgueses tudo? Porque a religião, no todo domingo, a galerinha ia na missa, segundo ele, parava, rezava lá e o padre falava, gente, tem um reino dos céus. Vocês vão carregar sua cruz. Aí o cara já associava para ele. Então a minha cruz é a indústria. Então... Entendeu? Então, para ele, todo esquema de manter o proletariado escravizado, preso nas suas correntes, a igreja tinha importância muito grande. Só que não foi ele que fez isso tudo. O pensamento marxista, ele saiu dos livros, foram para os movimentos políticos e começaram a mudar muita coisa na época, e a igreja sempre foi contra o marxismo. Sempre. Olha só, esse documento aqui, ele foi redigido por Estevão Bittencourt, da Paráclitos, e ele fala o seguinte, olha só, já em 1846, Marx não tinha nem escrito o Manifesto Comunista, Papa Pio IX falou da execrável doutrina dita do comunismo. Ou seja, essa execrável, pesquisei o que era execrável. Abominável, resumindo, difícil de engolir. Olha só, a igreja falando pela voz do nosso Papa. Olha só, Pio 11º, socialismo religioso, socialismo cristão são expressões contraditórias. Ninguém pode ser simultaneamente católico e autêntico socialista. A igreja falando através das cartas. Essa carta foi Divini Redentores. Eis o novo evangelho que o comunismo bolchevista e ateu quer anunciar ao mundo como mensagem de salvação. Sistema cheio de erros e sofismas, oposto tanto à razão quanto à revelação divina. Se eu continuar aqui, gente, vai até João Paulo II, que Paulo VI, falando que isso fere os fiéis princípios do direito natural que a igreja prega. João Paulo II foi terminantemente contra a introdução do marxismo para uma autêntica teologia da libertação na América Latina. Foi contra. Eu falo que, pelo que a gente vê muito, de vez em quando, eu acho que tem gente que não entendeu a mensagem. E aí a igreja sempre foi contra. Sempre. Ai, Mateus, por que tem tanto católico marxista? Primeiro, a gente não conversa sobre isso. E outra coisa, isso cai num viés político muito grande, e isso é complicado. Porque, igual eu, quando fui estudar um pouco mais do marxismo na igreja, eu corri para o liberalismo, que minha formação ela já foi dita um pouco neoliberal, como economista. Então eu fui correndo lá para o liberalismo, para a direita, né? Se a esquerda não vale, eu vou para a direita. E eu fui percebendo, Pio 11º, Paulo VI fala, é uma afirmação, que o liberalismo também é uma afirmação errônea da autonomia do homem. Ou seja, que esquisito, né? Nem direita, nem esquerda e tudo mais, né?
Mas deixando isso de lado, vamos falar da igreja. Vamos falar da igreja. Por que que o marxismo não combina com a igreja? Primeiro, raiz ateia, não existe verdade. Materialista, não existe reino dos céus. Vou construir aqui na terra o reino dos céus através da paz? Através da união? Não, através da arma, através do fogo. Até hoje a gente ouve isso muito por aí. E não adianta correr para o liberalismo também não, porque não é lá que é a grande coisa. A igreja orienta, ela não dá tantos pitacos nesse sentido, mas onde eu cheguei hoje é uma sociedade e uma economia voltada para a família, para a dignidade do homem, onde o centro seja o homem e a certeza de que nada na terra vai suprir as minhas necessidades, somente o amor de Deus me supre. Isso não é discutido. Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Todo mundo entendeu? Eu fico com medo, gente, porque é coisa demais. Todo mundo entendeu o que é superestrutura? Onde que a igreja encontra na superestrutura? Superestrutura, vamos dizer assim, é uma bolha que não deixa o sistema falhar, o sistema capitalista falhar, vamos dizer assim, em termos muito simplistas, mas que a igreja, para Marx e os marxistas, faz parte dessa alienação. Você já foi convidado a sair da alienação do senso comum e falar de maneira crítica? O Enem pede isso. Nos cursinhos pede isso. Fala crítico. Fala crítico. Então, saia da alienação. Né? A igreja, para Marx, a igreja aliena. Né? Vamos dizer assim, mas não foi a ênfase do trabalho. A ênfase do trabalho se deu com aquilo que é conhecido como marxismo cultural, cujo o nome principal, vamos dizer assim, o nome que nós vamos trabalhar mais aqui é o de Antônio Gramsci. Por que o marxismo cultural tomou expressão? A igreja e o marxismo não batem, já entenderam? E o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, o marxismo chegou a uma crise teórica muito grande. Qual foi a crise teórica? Primeira Guerra Mundial, aquilo que era para trabalhador unir com o trabalhador da Alemanha vai unir com o trabalhador da França, pegar em armas, juntar exército e matar os capitalistas, aconteceu o contrário. Os trabalhadores pegarem armas para defender interesses do capitalismo do país contra outros trabalhadores. Ou seja, foi uma crise teórica muito grande, diz o padre Paulo Ricardo, naquela sequência de palestras muito boas, né, sobre marxismo cultural. É gratuito. Tem no YouTube, tem no site dele. Faça, separa, coloca no celular, vai ouvindo na reta. Fiz o curso várias vezes fazendo só isso. Olha só, moçada, o que aconteceu? Entrou em crise. Poxa vida, será que a galera não entendeu? Trabalhador, pelo amor de Deus, você está sendo oprimido, você tem que juntar com o outro trabalhador, pegar em arma e ir lá atacar o burguês. Não é o contrário, você juntar com o burguês e matar o trabalhador. Mas não foi isso que aconteceu. Então, a profecia de Karl Marx estava errada, deu errado. Vamos dizer assim, faliu. Então, Antônio Gramsci, né, que acompanhou as revoluções marxistas, né, da União Soviética, de toda a situação, né, de violência e tudo mais, ele falou assim: olha, moçada, não foi igual eu estou falando, olha, moçada, não, né? Ele deve ter falado deixa eu lembrar aqui. Ele falou em italiano. Olha, moçada, não sei falar italiano. Falou, olha, moçada, em italiano. Chegou e falou assim: ó, galera, é o seguinte, esse negócio de pegar em arma, se resolvesse já estava resolvido. Ia juntar a galera aqui, vamos lá, vamos pegar aqui,
pegam em arma, vão lá caminhando e cantando, seguindo a canção, vão lá e ganhar do pessoal lá na arma, na guerra. É só o nosso exército ser melhor do que o dos burguês. Ia resolver tudo. E ele percebeu que isso seria muito fácil. E isso não deu certo, não estava dando certo. Por que não estava dando certo? Porque ele acreditou que você pode pegar em arma, pode vencer a guerra. E isso vai ser muito difícil. Porque a barreira maior, a guerra maior, tinha que ser contra a superestrutura. E onde que a igreja estava? Na superestrutura. O que era a superestrutura? Vou falar aqui. A superestrutura é a cultura, é a moral, é a ideologia, é a religião, é tudo aquilo que nós temos como contratos, vamos dizer assim, aquilo que nós acreditamos que nos une, que rege o nosso comportamento. Então tinha ali muita coisa para ele combater. Você pode levar um monte de proletário para bater, para ganhar e lá, mas depois o coração deles ainda vai ser cheio da cultura burguesa. Eles vão ser católicos ainda. Vão ser católicos ainda. Vão acreditar que a família tem que ser regida por pai e mãe. O pai, uma família patriarcal, vamos dizer assim, onde, para Karl Marx, a propriedade privada era perpetuada. Entendeu? Ele ia vencer a guerra, ia fazer tudo, mas não ia resolver o problema. O problema estava na superestrutura. E aí que entra nós. Aí que entra nós. É nós. Esse foi o problema. Nós estava lá. Não ia dar para mudar. E combater a igreja é difícil demais. Imagina, 2 milênios. 2 milênios. A palavra passou por mim, por você, na verdade pelos outros, né? Vira santo lá. E agora está em nós. Tem que mudar o povo, tem que tirar a verdade de dentro deles, tem que fazer eles acreditar primeiro que não existe verdade. Que a verdade é relativa. Depende do ponto de vista. Tem que mudar essa galera, tem que mudar a cuca desse povo. Olha a ideia fantástica, vamos dizer assim, de Antônio Gramsci. Se fosse para a santidade, se ele fosse dos nossos, ia ser bom demais. Se fosse, para trabalhar para o reino, para fazer o povo fazer jejum, levar o povo a fazer penitência, a ler os santos, a rezar o terço todo dia. Mas isso não acontece. Oh, meu Deus. Parece um abençoado desse para fazer o contrário. Moçada, olha, a coisa era séria, muito séria, muito séria. Antônio Gramsci, ele fundou o Partido Comunista na Itália e criou uma teoria toda. Criou uma teoria toda voltada para combate a uma hegemonia cultural burguesa. Hegemonia cultural. O que era hegemonia cultural? Existe um costume, vamos dizer assim, vamos pegar as palavras de São Ratzinger, de Ratzinger, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, emérito, São Bento, ô glória, já pensou? Vou pegar ele. O Padre Paulo fala de uma vez que o Papa Bento XVI e foi dar uma palestra lá na Alemanha, para o governo lá. Desculpa não ser mais preciso, porque foi muita informação. Mas o Papa levantou 3 pilares importantes que formaram a cultura ocidental. Nós somos no Ocidente. Nossa cultura. Formou lá na Europa, veio para cá, misturou com toda a nossa formação cultural, e a igreja trouxe isso para cá. E está intrínseco na igreja. O que é que a cultura ocidental tem como pilares? Ele foi formado pela união, pelo encontro entre Jerusalém, Roma e Grécia. O direito grego. Não, desculpa. A filosofia grega. O direito romano.
e a moral judaico-cristã. Beleza. E para Gramsci, vamos dizer assim, esses 3 pilares, onde a igreja está junto e misturado, eles têm que ser destruídos, porque eles fazem parte da superestrutura, tem que ser destruído. E como que isso deve ser destruído? Está aí o X da questão. Está aí o X da questão. Eu vou fazer uma guerra cultural. Vou pegar em arma? Não. A minha arma vai ser a ideia. Eu vou perguntar para o Jonathan assim na sala de aula. Não vou falar para você. Falou assim, ó, tem que ter um cara. Gente, Gramsci não é conto da carochinha. Tem que ter uma elite intelectual que vai aos poucos, junto com a mídia, junto com a religião, junto com a educação, levantar ideias que vão minar o sistema. Minar o sistema. O sistema, que nós fazemos parte, vai absorver essas ideias como se elas fossem boas. Como se elas fossem boas. Então, eu mesmo vou aplicar, a sociedade ocidental vai aplicar sobre si o próprio veneno. O próprio veneno. Da própria desconstrução. E quando tiver a moral, a religião, o direito, tudo corrompido, toda a superestrutura corrompida, o outro lado, revolucionário, que vai trazer, ele não esqueceu de toda a ideia marxista, de instaurar a sociedade perfeita, né? Vamos dizer assim. Mas a forma como isso seria instaurado seria por meio da destruição da superestrutura. Então vai minar tudo. Mina a igreja, transforma a moral, mina a família, mina tudo. Bota gente falando na escola, cria uma elite intelectual, fazem teorias, bota gente na história, modificando, na verdade olhando um lado de lutas de classes na história. Coloca lutas de classe na sociologia. Coloca lutas de classe dentro da família. Divide a sociedade e coloca sempre um esquema de opressão e oprimido em todos os lugares. E nós vamos criar, através da força do negativo, né? Do contrário, um novo. Uma sociedade perfeita. Moçada, isso é muito sério. Porque para isso concretizar, essas reuniões nossas têm que acabar. Para isso concretizar, na verdade, isso daqui tem que ser queimado. Para isso se concretizar. Queimado não do lado de fora, mas queimado dentro do meu coração, do seu coração. E eu sou corpo de Cristo. Agora é minha responsabilidade de não deixar o catecismo ser queimado dentro do meu coração. Vira para a pessoa do lado e fala assim, olha essa responsabilidade. Olha. Caraca, moçada. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira porque isso opõe muito a nós. E aí, Mateus, ficou no papel a ideia de Gramsci? Quem dera. Quem dera. A nova batalha é uma batalha cultural. Gente, a bondade, a luta pelos direitos, a luta por uma sociedade mais justa, sem pobreza, ela não é do marxismo. O Papa Francisco fala que isso é um marketing, isso é do cristianismo. Ninguém fala que na Idade Média a igreja, a instituição que superou, né? Só fala da igreja corrompida, não. Fala que depois da destruição toda
de Roma, que era de Roma e tudo mais. Sobrou a igreja ali. E os cristãos estavam lá, recuperando a cultura, mantendo a caridade. Imagina uma civilização destruída, moçada. Tem que recomeçar do zero. O que sustenta isso? A caridade. O amor. A busca por justiça. Isso é legítimo católico. Isso é legítimo, é meu, é seu. Por que não é mais expressivo isso? Porque não é falado, não é discutido. Não temos movimentos sociais fortes, vamos dizer assim, não que eu conheça, desculpa, aqui em Viçosa, que vão levar essas questões para a Câmara, que vão fazer baderna, que vão bater panela. Entendeu? É diferente. Você sente a vontade? Olha, moçada, eu, Mateus, me casei com Thaís, minha amada. Namorei por 7 anos. Vivi a castidade. Lutei para viver a castidade. Lutei para viver a castidade. Chego no casamento. Casei. Minha família é formada por mim e por ela. Deus vai mandar filhos. Em nome de Jesus. Nós somos abertos a esses filhos. Nós, em nossa casa, sonhamos com a nossa família. Vivemos uma família aos moldes da igreja, em que eu sou Cristo. Ela é a igreja, é Efésios 5. Eu sou Cristo. Eu vou morrer por ela, se for preciso. Vou morrer pela minha esposa, por amor, porque eu amo ela. E ela vai dar todo o suporte à minha missão. O nome disso é submissão. Não é que ela é inferior a mim, não. Não é. Essa madrugada eu acordei ela, 3 horas da manhã, falei, amor, você é submissa a mim? Que em Efésios 5 fala lá. Ela acordou. Ela acordou e falou assim, amor, não sei. Mas aí eu estava pensando, poxa vida, a Canção Nova ensinou que isso, e o padre Paulo fala que a submissão dá suporte à missão do outro, não é inferioridade, é dar suporte à missão. E para ela acordar 3 horas da manhã para responder a questão que vai ser a minha missão de pregar hoje, é dar suporte à missão, gente? Você sente a vontade de falar, de falar que você é a favor da família patriarcal, de homem e mulher na rua, ali? Aqui, ó, chega na universidade e fala, eu sou a favor da família patriarcal, homem, mulher, sou a favor da castidade. Você sente a vontade de fazer isso? Sozinho? Vai sozinho. Pega uma panela e fala, eu sou. Né? Sente a vontade? Sente? Não sinto. Não. Gente, ataque suicida, daí a pouco vai chegar um monte de gente lá. Se eu te contar o que eu já vivi, se nos próximos capítulos. O que eu já vivi. Então, moçada, por que você não faz isso? Antigamente podia fazer. Não que antigamente esse modelo era vivido corretamente, em que o homem batia na mulher, tinha que tirar a botina, não tinha sentimento, não era vivido certo. Nós temos que viver do jeito cristão. Os moldes estavam certos, a gradinha, a caixinha estava pronta. Mas o mal humano, o pecado original, estraga tudo. Por isso temos que converter-nos em nossas famílias como filhos, como pais, como esposos, como mulheres. E a responsabilidade é nossa. Por que eu não sinto a vontade de fazer isso? Lá na rua. Por que você não sente? Porque a cultura mudou, não é? A cultura mudou. Engraçado, Gramsci falou. Olha, Mateus, que engraçado, Gramsci falou para ter uma elite intelectual que desconstrua a igreja, que desconstrua a moral, que desconstrua tudo através da mídia. Aí, gente, o que tem na mídia hoje?
No Fantástico, há pouco tempo atrás, colocaram uma matéria nada a ver falando que família, há muito tempo, família não é pai, mãe. Passou no Fantástico assim, ó, de supetão, do nada, como se não tem nada a ver. Aí na novela Roque Santeiro aparece a igreja lá dando gabiru, pegando dinheiro. Aí em outra novela aparece um padre que tem um caso com uma mulher. Um padre que larga o celibato. Tipo assim, que a sociedade está colocando e bebendo o veneno a conta-gotas. Porque eu que liguei a televisão. Eu que liguei a televisão. Sacou o negócio? Sacou? E agora eu tô... Na hora que você cai em si, parece que você está assim, ó. Amarrado. Amarrado. Você pode sair falando isso? Falando que... Ô irmão... Toda comunidade vive isso, gente. Toda comunidade vive isso. Fala assim, irmão, vive a castidade. Vive a castidade. Você e sua namorada estão aqui no JCC, estão aqui no Ministério Universidades Renovadas. Vive a castidade, porque isso vai te fazer feliz. Eu falo, gente, me faz feliz. Ninguém precisa me falar, não. Eu estou falando para você. Faz feliz. Hoje eu sou feliz. Não tem anticontraceptivo lá em casa. Não tem. Não tem. Tem o que a igreja orienta. Não vejo muita gente fazendo isso. Me deu medo? Deu medo. Deu medo, dá medo. Dá medo. Às vezes não ter condições. Acreditar na divina providência. A responsabilidade... o corpo de Cristo, a responsabilidade é minha agora. A responsabilidade é sua. De novo, dá um cutucão no seu irmão aí e fala, a responsabilidade é sua. Vai estudar, fala com ele, vai estudar. Vai estudar a igreja. Vai ouvir o que a igreja fala. Vai ouvir o que o Papa fala. Vai ouvir. Não aceita qualquer coisa na escola, não. Gente, tem coisa demais a falar. Tá, então Gramsci falou, os dogmas têm que ser destruídos. Os dogmas, verdade e fé, tem que ser destruída. Gente, eu me senti muito triste ao ler isso. No Texas, no dia de 31 de outubro de 2015, agora, ano passado, foi inaugurada a Igreja Maior de Lúcifer, uma igreja satânica. Sim, ó, tá lá. Uma igreja. Só que em vez de ter um crucifixo, está lá o capiroto lá. E os caras, para muita gente, aquilo não existe, aquilo é só uma personificação usada para contradizer os dogmas, porque a sociedade é dogmática. E muitos trataram com naturalidade. Gente do céu, se aparecer uma igreja satânica aqui em Viçosa, o povo fica doido. Não, nós vamos ter que fazer uma coisa. Lá no Texas não. Na verdade, teve mobilização, teve muita coisa, só que para muitos da sociedade estava de boa. Por quê? Liberdade religiosa. Pode ser do demônio, explícito, mas eu tenho um argumento para falar isso. Isso é um resultado de um processo trabalhado em anos ou não é? Você acha que isso acontece naturalmente? Moral. Né? Bença pai, bença mãe. Sou submisso à minha mãe, sou submisso ao meu pai. Jesus é submisso ao pai e à mãe dele. Ele é Deus, sou submisso ao pai e à mãe dele. Eu não vou ser. Mas acabando isso. Estão querendo acabar com isso. Bença pai. Quando você tiver filho, faz ele pedir benção. Se não pedir, dá um peteleco na orelha dele. Porque não pode bater mais no filho hoje, né? Gente, não sou a favor da violência, mas é só uma reflexão. Por que essas coisas acontecem? Por que essas coisas acontecem? Por que passa? Sem reflexão dos católicos. Sem reflexão. Eu não fui espancado.
não deveria ter sido pensado. E a minha mãe me deu uma ótima educação. Fiquei de castigo, levei uma chinelada. Corri de chinelo, o chinelo me acertou. Todo mundo tem uma história disso. Teve que passar, você machucou na rua, chegou em casa, apanha, né? Na verdade, não precisava apanhar, porque passar metiolate ardia, né? Metiolate ardia na época. Então, gente, essas coisas, por que passa sem reflexão? Isso tem interferência na hierarquia dentro de casa. E só para terminar a cerejinha do bolo. Aí tem a família, a hierarquia, pai, mãe, filhos submissos ao pai e à mãe. Vão acabar com isso porque isso é anti-igualdade. Em nome de uma igualdade, eu instauro a desordem. Moçada, olha que perigo. Cuidado na hora de reflete na hora que fala igualdade. Igualdade. Pensa bem. Total igualdade, plenitude de igualdade. É muita coisa, exige reflexão. Ou seja, a igreja tem que ser inculturada. Tem gente que chega atrás. Deus, eu não queria entrar nesse assunto assim, mas traz terreiro, traz Ubanda, tudo mais dentro da Santa Missa e fala que é inculturação. Isso é projeto também de aculturação, porque você perde sua identidade em nome de uma inculturação. Só que na hora que você vê, você está abrindo mão da verdade. Esse que é o problema que a igreja bate na tecla. Aí vai por aí, né? Aí, vocês entenderam que o negócio é sério. A responsabilidade é minha e é sua. É minha e é sua. Fala, é minha e é sua. É minha e é sua. Obrigado, é minha. Gente, tá, para terminar, no Congresso tramitou o Plano Nacional de Educação, né? Aí, esse documento é muito bacana, do senhor Isalci e outros deputados. Ele vai falar desse... gente, pra você não falar que é brincadeira. Desculpa pelo horário. Pra não falar que é brincadeira. Olha aqui, A divisão do trabalho, por conseguinte, repousa na divisão natural do trabalho na família e na divisão da sociedade em diversas famílias que se opõem entre si e que envolve, ao mesmo tempo, a divisão desigual tanto do trabalho como de seus produtos, isto é, da propriedade privada, que já possui seu germe na sua forma original, que é a família, em que a mulher e seus filhos são escravos do marido. Isso chama ideologia alemã de Karl Marx e Friedrich Engels. Aí, Kate Millett, em 1917, fala da experiência da União Soviética. E eu já repito, como é que fala aquele negócio? Qualquer semelhança é mínima, mera coincidência. Olha só, a União Soviética realizou um esforço consciente para eliminar o patriarcado e reestruturar a instituição mais básica, a família. Depois da Revolução, foram instituídas todas as leis possíveis para libertar os indivíduos das exigências da família: matrimônio livre, divórcio, contracepção, aborto a pedido. Isso é Kate Millett, em 1917, e ela faz um balanço da Revolução Russa, falando da política sexual. É coisa da galera lá. E o que ela fala? Aí tem Horkheim, eu vou passar isso aqui para vocês, se vocês quiserem. Para finalizar, a revolução, para ela, não foi bem sucedida na Rússia. Tinha que destruir a superestrutura. Então ela fala que a revolução não foi bem sucedida. Uma revolução sexual exigiria, antes de tudo mais, o fim das inibições dos tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. Galera, olha o que essa mulher está falando. Ela falou que tem que liberar tudo para acabar com o casamento monogâmico tradicional. Então, o que ela vai fazer? Incentiva a homossexualidade, a ilegitimidade, as relações pré-matrimoniais na adolescência. E pré-matrimoniais e na adolescência, ou seja, castidade já era. Eles não estão nem aí, muitas vezes estão nem aí para os direitos homossexuais, só querem acabar com uma estrutura. Isso é literatura deles.
Isso permitiria uma integração das subculturas sexuais, uma assimilação de ambos os lados de experiência humana até excluir da sociedade. Até aqui excluir da sociedade. Ou seja, tem que fazer não só liberar o aborto e tudo mais, você tem que incentivar a quebra da castidade, o sexo na adolescência. Né? Hoje nós temos entrega de camisinha. Gente, está tudo em literatura. Tudo em literatura. Olha que negócio. Beleza, aí não vou falar, mas nesse contexto aqui, a ideologia de gênero tem a cerejinha do bolo. Porque ali acabaria a definição homem-mulher. Então, se eu não defino como homem e mulher, então acabou de vez, é o nocaute da família, que para Marx, para os marxistas, é o núcleo básico do capitalismo, que para nós é o núcleo da igreja, a igreja doméstica. Entendeu? Captada a mensagem? Tá, beleza. Jonathan, nós vamos rezar, moçada. Vamos rezar com a palavra de Deus. Para finalizar, Timóteo é um jovem de 20 anos, foi um jovem de 20 anos convertido em Listra, se não me engano, por São Paulo. E a partir daí, ele jovem, como nós, começou a pregar. E Saulo já virou para ele e falou assim, ó, você vai ficar em Éfeso, e vai denunciar qualquer heresia que aparecer aí. Qualquer heresia que aparecer aí no pedaço. Você vai argumentar e manter a galera na doutrina dos apóstolos. E eu quero falar para vocês agora, te convidar a sermos Timóteos. Timóteos. Fala, eu sou Timóteo. Não é só de Timóteo, não. Eu sou Timóteo. Eu sou Timóteo. E Paulo, assim como para ele, fala para mim, para você, ficar em Éfeso, vamos dizer assim, assumir nosso posto e pegar a tradição apostólica, ler a Bíblia e estudar. Para finalizar, ele fala... Deixa eu ver aqui. Proclama a palavra, Timóteo. Insiste oportuna e inoportunamente. Repreende, admoesta, exorta com toda paciência e pedagogia, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas seguindo suas paixões, se rodearão de mestres que lhes afaguem os ouvidos. Não dando ouvido à verdade, se voltarão para as fábulas. Quanto a nós, vigia continuamente, suporta os sofrimentos, executa a obra de anunciar a boa notícia, cumpre o teu ministério, o teu dever. Amém? Tomou posse, galera? Entendeu que chegará o tempo que o pessoal não vai aguentar mais a sã doutrina da Igreja Católica? Você acha que esse tempo chegou? Se não chegou, está perto. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim.
portador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra